Marco Lobo, comunicador, mais uma vez com você aqui, hoje falando de áudio de novo. Por que eu não falo de vídeo? Eu falo de vídeo, mas é que áudio, normalmente, as pessoas têm, parece que uma preocupação maior, porque o áudio é uma coisa que, às vezes, é complexo de fazer. A captação, né, tem que ser boa na origem. Marque isso na sua mente, sabe? Capte direito na origem, porque depois consertar é mais difícil. E hoje eu trago este microfone que você está vendo mais ou menos, porque eu estou com um fundo escuro aqui, que é o Rode PodMic USB, uma recém-aquisição desse microfone que eu pesquisei muito. Eu estava com vontade de comprar um microfone desse tipo há algum tempo. Eu tenho bons microfones, eu tenho condensador, que é bom, eu tenho outros também, mas eu queria um desse, não só porque eu vejo nas mesas de podcast e percebo a qualidade dos microfones, até porque existem outras marcas também em mesas de podcast, como o Shure SM7B, que é reconhecidamente um grande microfone, mas esse aqui vinha me chamando a atenção. E eu buscava alguma coisa de diferente e comecei a pesquisar, escrever para pessoas, assistir reviews, os unboxings todos que eu pude ver, eu vi, entrei, né, no site da marca, enfim, fui pesquisando para ter uma decisão de compra consciente, porque quem compra errado compra duas vezes. E aí tomei a decisão de compra e foi uma coincidência muito grande, uma coisa que aconteceu comigo, de uma vizinha, né? Eu quero deixar registrado isso, pela minha gratidão que eu tenho, a generosidade dela, que veio conhecer aqui o apartamento, uma recém-amizade da Denise, inclusive da Dona Loba, subiu, viu meu estúdio, perguntou, conversamos sobre algumas coisas, de repente saiu o assunto dos Estados Unidos, e aí ela falou, estou indo para os Estados Unidos. Falei, poxa, cara de pau baixou, falei, traz o microfone para mim, e ela foi, assim, muito generosa. Ela abriu um sorriso e falou, claro que sim. Eu falei, tem certeza? Ninguém faz isso. Normalmente é difícil. Não, trago, cara. Pede lá que eu trago. Eu vou demorar para chegar uns 15, 20 dias, mas falei, não, relaxa, não tem problema. Comprei na B&H de Nova York, remeti para Orlando e ela trouxe o microfone para mim. Ela reembalou o microfone, eu não fiz um unboxing. Foi até bom, porque eu não gosto muito de ficar abrindo caixas, enfim, isso está cheio de conteúdos aqui que você pode conferir com outras pessoas, que você, na verdade, tem o quê? Tem este microfone que eu vou te mostrar, se você notar, o fundo aqui que está aparecendo é o site da Rode. Eu vou mostrar para você o microfone num detalhe melhor do que você está vendo aqui, né? Aqui está com fundo escuro e ali você vai conseguir entender o que eu estou te mostrando aqui, mas eu quero que você preste atenção no som. Isso é importante agora. E aí veio o microfone, aí veio o pop filter. Opa, deixa eu vir para o lado de cá. Esse pop filter aqui, né? Porque ele já tem, tá? Uma grade de proteção com com um anteparo para que você tenha ali uma dinâmica no falar, para evitar os puffs, sabe? Aquele puff, puff, que você não conserta depois. Então ele já tem uma construção, mas se você quiser, você tem esta cápsula bonitona aqui, tá vendo? Onde você encaixa aqui, eu vou mostrar isso no uso aqui, eu vou demonstrar para você. E veio um cabinho USB-C, que vai direto no computador e nele, como você está podendo ver aqui do lado da luzinha verde, aqui, ó, aqui, tá vendo? Aqui tem um cabinho, ó, que eu vou pôr a mão atrás, você vai perceber. Aqui, ó. Tá ligado? Enfim, você está ouvindo o microfone como ele é. Então, colocado isso, um ponto que, né, fora o design, fora você formar uma opinião por assistir os podcasts e ver as pessoas com microfones legais, tem um lado estético também, né? Esse é um microfone bonito, é um microfone que traz uma certa autoridade, né? Porque, claro, que autoridade na comunicação você não constrói só com equipamentos, não é isso. O cara que fala, eu vou comprar todos os melhores equipamentos e faz um conteúdo ruim, ele tá fora, né? Não é assim que funciona. As pessoas vão falar, que bonitinho, né? Funciona tudo direitinho, que cenário bacana, não sei o que e tal. Mas o conteúdo é ruim, isso não vai agregar valor em nada. Mas quando você tem as coisas caminhando juntas, ok, vale a pena, e fora que ter fluidez no trabalho, ter satisfação, entregar qualidade para sua audiência, isso não tem preço, né? Muito bem. Então eu vou trazer aqui a minha imagem aqui para o cantinho. Eu vou me encaixar aqui no computador deles. E tá aqui, né? Aqui você vê ele no detalhe com com esta cápsula, né? Que é este pop filter adicional que vem aqui. Ele já está na imagem com o copinho, né? E você tem aqui o site em inglês que eu vou trazer para o português, tá bom?
E eu quero até fazer um comentário aqui, que os caras da Rode... Opa, eu saí aqui, deixa eu voltar com a imagem novamente, desculpem, eu não havia fixado a tela. Pronto. Os caras da Rode, eu escrevi para eles na Austrália e eles foram extremamente simpáticos, assim, sabe? Claro, quer vender, não, mas o atendimento, você percebe quando é profissional. Isso é indiscutível. Ah, quer vender? Pense, eu sou um brasileiro que está comprando um microfone, mas o mundo inteiro compra. Então, sabe, eu seria irrelevante, mas o atendimento dos caras tem qualidade. Então, isso também agrega muito valor àquilo que você está trazendo para o seu, né, para o seu setup, para você fazer os seus conteúdos. E muito bem, vamos lá. Eu vou te apresentar aqui o que tem dentro desse microfone, como é que ele funciona, né, a questão dos ruídos, né, que eu sempre... Eu fico tão incomodado com isso. Eu falo em todos os vídeos que eu posto, sempre que eu falo eu desabafo sobre isso, né, que como atrapalha, né? A gente fala, pô, mas... Sabe, tem microfone que faz milagre? Ah, tem ali um ou outro que tem um cancelamento né, de sons alienígenas, mas ok. Eu vou te mostrar como é que funciona isso para mim agora, tá? Como é que minha vida mudou nesse aspecto. Então vamos lá. Está aqui a apresentação do produto, né? Um guia do usuário e suporte. Quando você traz aqui, ó, você abre ele, você tem por assunto, né? Tá vendo? Padrão de coleta e colocação, preparando, se conectando, usando ele no computador, usando ele com um software de áudio, por exemplo, né? Eu uso já usei, tá? Já testei no GarageBand, que eu uso aqui, uma ferramenta nativa do computador para gravar e foi muito legal. Enfim, usando o Rode Central, aí você tem outras funcionalidades que estão aqui, que eu não vou entrar em uma por uma, porque é complicado. E aí, vamos lá, nos destaques. Vou sair aqui para o cantinho. O que você tem aqui? Eu vou te apresentar o microfone, né? Você está vendo ele aqui comigo, por isso eu não me preocupei muito com a imagem, porque eu sabia que você veria melhor. Então você tem aqui, né, a grelha, né, por onde você tem que direcionar a voz. É um dinâmico, né? O dinâmico, para quem está chegando agora e não entende, existem basicamente dois tipos de microfones. Um é o dinâmico, que é este, e outro é o condensador. O condensador precisa de energia, por exemplo, para funcionar, que é o chamado Phantom Power. É um microfone mais dedicado a estúdios, onde você vê normalmente os cantores, né? Naqueles making-offs que você vê o cara gravando a música, você vê ele com aqueles microfones suspensos, ou no pedestal, ele cantando longe. São os microfones maiores, com cápsula, né? Tem uma cápsula que eles chamam de large. Enfim, é um microfone muito sensível. Eu tenho ele aqui, mas se eu puser, eu vou pegar todos os barulhos da rua ainda mais. Então eu comecei a me distanciar dele na hora que eu precisava gravar um conteúdo, uma aula, um podcast, porque eu já falei, o terror dos ruídos, né, que vêm do nada. E aqui você fala direto como eu estou falando, ó, nesta distância aqui. No máximo 10 centímetros já está ótimo, tá? Então você tem, vamos lá, vou levantar aqui para você entender. Não, o filtro pop interno, que, claro, né, para coibir, para diminuir ou minimizar um negócio chamado plosivo. O que é um plosivo? Não é explosivo, não, é plo. O plosivo é aquele movimento, né, aquela velocidade com que o ar sai da sua boca e bate na cápsula do microfone. E quando isso acontece, você não corrige depois, porque faz aquele puff, né? Ele vem aquele pum, né? Ele bate mesmo, é um choque do ar com a cápsula. E aí você fala, pô, como é que eu tiro? Não tira, não consegue. Então, tem algumas palavras com umas letras, os P's e os B's de bola. Isso é complexo. Eu vou falar aqui a distância de mais ou menos uns 8, 9 centímetros. Eu vou falar algumas palavras com P, que é pato, pateta, palhaço, prédio. Eu não sei se está pegando, tá? De repente não está. Mas se eu me aproximar demais e falar pato, pateta, programa, pode ser que aconteça. Só que o pode ser que aconteça, depois que você gravou, aí você vai ver e fala, ih, que saco, vou ter que gravar de novo, né? Então, certifique-se de que isso pode ser evitado. E os Bs também, né? Bola, biscoito, basquete. Tudo que faz com que o ar saia com um pouco mais de velocidade, né, com mais força, pode causar esse efeito. Então ele tem, nesse número 1 aqui que você está vendo aqui, né, que é o pop interno, né? Pop. Ó, inclusive eu estou falando pop. O que pode acontecer, veja, se você percebe isso,
que de repente tem pessoas que têm uma emissão de voz diferente. Eu tenho uma voz mais colocada. Eu nunca tive volume de voz. Tem pessoas que abrem a boca, parece que estão gritando, não parece? Mas é o tom de comunicação da pessoa, é a forma, né, com que ela emite esse som, né, da fala. E, no entanto, veio, né, o tal do popzinho aqui, um outro adicional, que é esse que você viu aqui, né, que está aqui, deixa eu sair aqui para você ver, que é esse cara aqui, né, esta cápsula que está na minha mão. Né, deixa eu pôr aqui, aí você vê melhor. Eu vou colocar, ela vai fazer barulho, tudo bem. Né, e fica com esse aspecto que você está vendo aqui. Eu acho que fica lindo, inclusive. E aí, se falar os mesmos P's, B's, bola, biscoito, basquete, borracha, prédio, pinga, enfim, provavelmente você não ouviu o tal do plosivo, o P e o B não incomodou. Muito bem, indo adiante, né, sem perder mais tempo nisso, o número 2 é a cápsula de neodímio. Neodímio, se eu não me engano, eu pesquisei isso, é um elemento que confere mais qualidade à construção da cápsula, né? O número 3 é a montagem de choque interno, ou seja, ele tem aquela questão de, sabe, do manuseio, né? Você pode, por exemplo, mexer aqui no pedestal ou nele mesmo, ele vai produzir ruído, porque é inevitável, mas, né, o balançar, né, este balançar, por exemplo, ele pode ser prevenido em relação a esse tipo de diferencial aqui. Né? No número 4, nós temos aqui a parte do encaixe, que é o que você está vendo aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo aqui. Né? Esse é um pedestal que eu usava na música, né? Onde eu ponho o microfone, e ele tem duas medidas. Ele vem dentro dessa rosca aqui, essa rosca aqui, ó, você está vendo? Ele vem com uma medida de 5/8, que é exatamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando você tem um microfone normal, você tem um cachimbo, né? Onde você põe o microfone, né? O microfone entra aqui. Aqui. Né? Aqui assim. Então aqui, ó, no fundo, deixa eu aumentar a imagem, acho que fica melhor para explicar, porque isso serve, inclusive, para outras situações, tá? Você tem, ó, quer ver? Aqui dentro, este aro, este raio, é de 5/8. Quando você precisa usar num pedestal como esse, é este cabinho, esta entrada, nessa rosca que vai caber aqui no pedestal, tá? Onde ele está encaixado. E se você tiver um outro tipo de suporte, ele pode ter esta medida, ó, esta medida menor aqui, ó, que é 3/8. Então, eu tenho esses acessórios que eu recomendo que você um dia compre, porque eu posso encaixar aqui, ó, essa de 3/8 dentro da de 5/8 e colocar o meu microfone num outro suporte, não necessariamente como esse aqui. Então, é isso aí, tá? É assim que funciona. E deixa eu diminuir, e este, né, encaixe que você está vendo aqui, 3/8 e 5/8. A mesma coisa, tá bom? Então, você tem as duas possibilidades. E aí você tem no número 5, né, que são as hastes de suporte, que você não vê direito, mas está aqui, né, aqui do meu lado. Mas para você, nessas roscas que estão aqui, né, nas laterais, você possa fazer com que ele tenha um movimento de, né, para cima ou para baixo. Aí você tem aqui um LED, né, de funcionamento que você está vendo aqui sutilmente, aqui embaixo, ó, a luzinha verde. Aqui você tem uma regulagem de monitoração, aqui de menos para mais, né? Você vai passando o dedo. Aqui a entrada XLR, para que você use o microfone também numa interface, porque ele tem a dupla função. Ele é USB e analógico no ponto de vista de você jogar numa interface, e aí a interface vai para o computador e você consegue ter o som, né, nas duas situações. E aí você tem, que mais? Deixa eu ver aqui, já falei, na entrada, né, perdão, deixa eu ver uma coisa aqui, né, você tem aqui entrada de, eu acho que eu apontei errado, eu estou descoordenado, fone de ouvido, perdão, e o LED, tá? Desculpe, eu troquei aqui, o LED está aqui. Então aqui a entrada USB-C, e esta é a apresentação do microfone. Tá muito bom de ver, né? É isso que você está percebendo aqui. O áudio é o que é importante você focar nisso. E vamos adiante. Eles vão descrevendo o padrão de coleta e colocação, né? Eles falam a colocação, é importante falar isso em comunicação, tá?
Eles recomendam aqui entre 5 e 10 centímetros da sua boca, né? Até para evitar os tais explosivos, caso você não queira usar a proteção, ou mesmo usando ele in natura, que você não corra o risco de, né, de fazer aquele som ruim, produzir aquele som ruim. Eles preparando-se, né, anexando o pop filter, que é o que você viu aqui, né, essa cápsula que eu coloquei agora há pouco, ajustando, montando e ajustando, né? Aqui ele fala dos 5/8 e 3/8, que é aquela rosca, né, que está aqui, ó, exatamente aqui. E aí, vamos lá, conectando USB ou XLR, só um comentário rápido. Aqui ele, né, numa posição de podcast mesmo. Eu preciso comprar um desse aqui, eu não tenho. Isso aqui é muito útil. Eu tenho um, mas não está legal. Preciso de um melhor. E aí tem a questão dos ajustes que você vai fazer. Claro que o microfone, ele é um veículo para que você transmita, né? Mas você precisa entrar no seu sistema de áudio dentro do computador e fazer as regulagens, né, de entrada e saída do áudio. É importante. Você vai entrar com o microfone e aí dentro do seu computador, eu não sei qual é, você vai ter ali um dispositivo de mais ganho, menos ganho, né? Então você tem que preparar também o ambiente do seu computador para o microfone poder performar. Neste caso, você está vendo, né, isso aqui é a tela de um Mac. Eu uso um Mac, né, mas eles estão mostrando por aí, mas funciona também em outros computadores, monitorando o áudio, né? A entradinha está aqui atrás, então eu poderia estar com o fone de ouvido me monitorando. O que é legal, não tem latência, né? A latência, se você não entende o termo, ok, porque são termos técnicos, latência é a sua voz saindo e você ouvindo no mesmo tempo. Saiu, ouviu. Sabe? Aquela coisa como se você estivesse se ouvindo sem nada. Você fala, você se ouve. É exatamente a mesma coisa. A latência, quando existe, ela produz um atraso. Então você fala e a voz vem meio que depois. Mesmo que sejam microsegundos, né, milésimos de segundo, isso pode ser prejudicial. Não é legal e esse microfone te salva desse tipo de coisa. E aí ele tem 2 dispositivos de aplicativos. Um é o Rode Central, que você está vendo aqui, onde você pode baixar, e tem, né, um sistema mais avançado dentro dele mesmo, onde você configura o microfone. Quando você compra o microfone, e isso eu não encontrei, de verdade. Inclusive aqui no Brasil eu vi 2 indivíduos falando sobre esse microfone, e um deles mostrou muito bem, apresentou o microfone e tal, colocou os diferenciais. Eu acho que ele deve ser um endorse da Rode, porque tinha ali uma quantidade, ele tem uma quantidade de equipamentos Rode assim, bem grande. E um outro falou, mas as pessoas partem direto para alguns pontos e não, sabe, suprimem alguns detalhes, e eu sou detalhista. Desculpa aí. Eu quero trazer para você a informação com a minha ansiedade, né? Não adianta eu, sabe, te mostrar, olha que bonitinho o som. Você certamente está gostando, porque ele produz um resultado muito bom. Mas a minha dúvida, que eu não encontrei em lugar nenhum, nem lá fora, eu vi muitos conteúdos, é de, tá bom, eu pego, plugo o microfone no computador, mas e aí? Né? Tá bom, o computador reconheceu. Tá. Mas eu tenho que habilitar o microfone. Ele é um USB, ele tem que ter algum comando. E aí, na xeretice, você encontra os caminhos, né? Tudo em comunicação é assim, você tem que xeretar bastante, você tem que fuçar. Se você não fuçar, você não encontra, muitas vezes, as pontas. E outra, é gostoso fazer, né? Tem horas que irrita um pouco, porque parece que algumas coisas não dão certo, mas é gostoso fazer. Isso te traz conhecimento, sabedoria, aprendizado. Então, o que eu encontrei aqui? Então, você tem esse primeiro Rode Central, onde ele reconhece o microfone e te habilita, né? Eu baixo o sistema, ele reconhece o microfone, você vai ver, eu vou te mostrar, e aí ele habilita uma sequência de processamentos de áudio. Isso é um negócio que me encantou, de verdade, né? Porque você está ouvindo aqui, ele está processado, tá bom? Mas o processamento dele, você vai ver que ele é muito sutil. Não é uma pós-produção, é diferente. Uma pós-produção é você gravar um vídeo, levar para a edição e chegar lá e começar a mexer no áudio. Você pode pôr frequências, tirar frequências, mais grave, mais médio, mais agudo, menos agudo, pôr um reverb na voz, e você vai pós-produzir o material bruto. Então, aqui tem uma regulagem, ele está setado para algumas funcionalidades, porém ele não tem um tratamento de áudio
Ele está como veio ao mundo, praticamente, né? Ele está me oferecendo aqui aquilo que ele se compromete a entregar. Então, é o que você está ouvindo. E para cada um depende também, tá bom? Do tipo de regulagem que gosta e como quer usar isso. E eu vou te mostrar na prática. Fica aí. Usando com o Rode Connect. Aí você tem um segundo aplicativo, onde você tem aqui... O Rode Connect, ele parece... Deixa eu trazer para cá. Ele tem uma similaridade visual, inclusive, com o Rode Podcaster, se não me engano. Acho que o nome é Podcaster. Rode Podcaster. Que é uma base, uma plataforma que fica em cima da mesa, com essa cara aqui, onde você coloca vários microfones, né? Você consegue orquestrar um podcast multimicrofones e ele também faz isso. Então você consegue isso aqui. Claro que tem muito menos recursos que o Rode Podcaster, mas dá pro gasto pra caramba, sabe? Eu não tinha nem ideia, quando eu comecei a olhar, que existia essa funcionalidade. E outro detalhe, eu não sabia se este sistema do Connect funcionaria para este microfone. Por quê? Porque quando você vê os reviews, você vai encontrar um Rode Mini, se eu não me engano. Ele é pequeno, quadradinho, ele para pôr em cima da mesa, ele tem assim um pedestalzinho que já vem com ele e tal, e ele é um condensador. E esse microfone, você vê assim, um monte de reviews mostrando esse carinha funcionando aqui. Aí eu enchi o saco dos caras na Austrália, escrevi, falei, escuta, estou comprando o PodMic, vai funcionar? Ele falou, vai. Claro que vai funcionar se for USB. Se não for USB, você não consegue acessar, tá bom? E ele vai te oferecer algumas funcionalidades que eu vou te mostrar. E tá aqui, né, numa parte mais completa dele funcionando. Ele vai funcionar, veja, além da questão do microfone para gamer, né, para você colocar, aqui está um microfone, tá vendo? Você pode colocar outros tipos de um fundo musical e falando junto. Você pode trabalhar o canal de forma separada, tem uns efeitos que estão aqui do lado, tal. Então você pode baixar tudo isso e vem essa tampinha de borracha que fica exatamente aqui, né? Onde está aqui o meu dedo, é onde entra o XLR, ela protege. Eu tirei porque eu estava testando, mas eu vou voltar para evitar a poeira, enfim. E está aqui o site, muito completo, muito. Se você for, né, pesquisar, além de você ver, por exemplo, os produtos, né, que a Rode oferece, você vê microfones, né? Vamos ver aqui microfones, quer ver o que eu falei, se aparece? Deixa eu ver aqui, microfones. Esse é o Rode PodMic, né? Deixa eu ver se o Mini aparece. Ó, esse é o Mini, tá vendo? NT USB Mini. Esse que eu falei, que você vê usando no sistema, né? E aí vai, né? Aí tem toda a linha de produtos. Os caras que, indiscutivelmente, né, são incríveis, né? Aí tem, enfim, você pode navegar aqui, tá bom? Aí tem os sistemas, né? Quando você entra aqui nos aplicativos, basicamente, eu trabalhei, como eu estou conhecendo o sistema, eu trabalhei com esses dois, né? Até porque eu pensava, poxa, se eu vou colocar o microfone, eu preciso fazer com que o computador reconheça. Legal, reconheceu? Tá, como é que eu habilito esse cara? Então, se você olhar, quer ver? Deixa eu sair para o canto aqui. Eu vou trazer aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem esse aqui, que é o conexão, né? O Connect. E tem o Central. Eu vou abrir o Central para você ver. Esse foi o primeiro que eu abri. Se você comprar esse microfone, pode seguir esse caminho que vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vou abrir. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não apareceu nada. Deixa eu sair pro canto. Peraí, deixa eu pôr ele para cá. E eu ficar aqui. Eu venho aqui, ó, porque ele já tinha, né? Eu já tinha feito o reconhecimento do firmware, inclusive, porque por aqui você vê isso. Tá aqui, ó, o áudio setup. Ele reconheceu o microfone, eu clico e ele me abre funcionalidades que podem ser acessadas de duas formas. Dá uma olhadinha. Primeiro, eu posso trabalhar a questão de ganho. Tá aqui. Eu posso ir para cima ou para baixo. Depende, né, de cada um aqui regular para o volume que entende melhor. Isso depende, repito, volume de voz, por exemplo. Preciso ter um alto ganho? Não. De repente eu tenho uma voz poderosa, eu posso minimizar isso aqui. E o contrário é válido. E eu sou um cara que não tenho volume de voz. Então eu trabalho meio que como veio, né? Ele veio mais ou menos, se eu não me engano, veio com essa regulagem. Eu mexi um pouco só para brincar, mas acho que era isso aqui mesmo. E o processamento,
você pode trabalhar de duas formas. Quer ver? Se eu colocar o Advanced... Peraí, cancelar não. Eu vou clicar nele. Peraí, deixa eu ver se... Não, perdão. Processing, está processando, está aqui. Vamos fazer aqui um caminho diferente. Então, eu vou clicar aqui e vamos ver o que abre. O compressor. O compressor, ele funciona para suprimir, né, ou para conter, né, uma wave. Wave é aquele serrilhado que você vê quando você grava, quando você joga numa edição, aparece, né, o movimento da sua voz, por exemplo, ou você está numa plataforma gravando uma música, um podcast, você vai ver ali. Então ele mexe com as pontas, né? O que está acima e o que está abaixo. Ele segura, né, e compensa dentro das funcionalidades que o compressor oferece. Você tem aqui, né, ganho, ataque, ratio, release, né, tree holds, aqui, enfim. Você tem que regular, eu não vou entrar no detalhe de cada um. Esta regulagem eu gostei, para mim, tá bom, tá legal. Eu posso desabilitar, tá vendo aqui, ó? Posso habilitar novamente, perdão, aqui. Eu tinha falado de duas formas, né? Então, quer ver? A primeira forma tá aqui. Eu posso vir com a setinha para acessar os outros efeitos. Noise Gate. Isso aqui, eu vou até ampliar a minha imagem para você ver uma coisa. Isso aqui me encantou. Por quê? Porque o Noise Gate, na verdade, é um supressor de ruídos. Ó, eu vou ficar quieto, presta atenção. Acabou de passar uma ambulância, não sei se você ouviu. Provavelmente você não ouviu. Sabe por que não? Porque esta configuração que eu encontrei para o Noise Gate, que na verdade ele, quando eu falo, ele starta o funcionamento do microfone e quando eu paro de falar, ele se cala, ele segura, não entra ruído. Quer ver? Eu vou fazer aqui um teste com você. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Tá batendo ali o sinal, ó, tá dizendo que ele some, né? Ó, 1, 2, 3 aqui. Se eu parar de falar, quer ver? Ele vai zerar. Olha só. Viu? Então ele não capta nada. Ele simplesmente trava o microfone ali, né, e você começa a falar, ele volta. Então a hora que eu falei que eu fiquei quieto aqui, estava passando uma ambulância e você não ouviu, porque ele não vai pegar. Esse microfone, aproveitando essa questão aqui, ela tem uma questão interessante. Como ele tem um padrão dinâmico, cardioide, né, que significa, é como se fosse um coração, né, por isso que é cardioide, e ele disse o seguinte, ele diz, na verdade, que na construção e no range, né, no espectro de pegar o som, ele pega aqui, ó, é frente. Não tem jeito. Ele foi construído para pegar por aqui, ó, pela ponta dele. Tanto que se eu vier para o lado e começar a falar, você vai ver que eu tenho som produzido, mas muito pequeno. Sem mudar o meu tom de voz, eu estou aqui, olha, com um som muito mais contido. E se eu fizer, inclusive, isto aqui, ó, eu estou falando por trás dele, você está ouvindo menos ainda, né? Então, o padrão polar determina esse tipo de redução. E por ter esta construção, ele privilegia aqui e não aqui. Diferente do que acontece com o condensador. O condensador, ele pega, não adianta. Então, você tem isso. Então, o Noise Gate, ele funciona desse jeito. O que o Noise Gate você tem que fazer aqui, eu também não vou entrar exatamente em cada um deles, que senão, né, não haveria, né, necessidade de você sentir dessa forma, mas é importante que você entenda o depoimento. Como eu estou falando, você está vendo que eu estou num contínuo, como se nada estivesse acontecendo. Dependendo da situação, ele pode segurar demais, às vezes. Então, você percebe um ruído, às vezes, na volta do áudio ou quando ele fecha. Mas é uma questão de regulagem, isso não é defeito. Isso, para mim, foi, de fato, um ponto decisivo, né? Quer dizer, 2 pontos decisivos. Uma, a lateralidade, o fundo, de não privilegiarem os sons que vêm da janela. Então, eu estou aqui, não fico disputando o som, né? Lembrando, não faz milagre. Se eu estiver falando e o bombeiro passar, a minha voz vai estar junto com o som que vai entrar. Porém, entra menos. E quando você tem o Noise Gate,
a tendência é que você consiga ainda mais dedicação à sua voz, né? Uma voz mais dedicada no ponto de vista de mais limpa. E isso traz uma tranquilidade, uma saúde mental mesmo. Porque eu tinha um problema aqui, que é assim, eu ficava, transtornado. Imagine você gravando uma aula que ficou super legal, você está gravando, falando, e falando, nossa, acertei, ficou bom pra caramba. De repente começa o tal do bombeiro, a tal da polícia. Pô, tá bom, é a vida que eu vou fazer, mas deixa eu ver o meu lado também, né? E você sofre isso. Tenho certeza que é um drama. Então esse microfone possibilita esse tipo de tranquilidade, aumenta o nível de tranquilidade. E aí temos aqui na continuidade um high pass filter de 60 Hz e um exciter também para você mexer, né, com o teu microfone. Aqui tem uma questão de tune, né, no Big Bottom e no Aural Exciter. O tune ele mexe um pouco com o timbre, né, com um pouco mais grave, um pouco menos grave, enfim, eu coloquei aqui porque, né, pelo tipo de voz que eu tenho, a minha voz, embora eu possa falar, né, com uma voz mais abafada, mais rouca, porque assim a minha voz, na hora que eu canto, por exemplo, é diferente. Então, se eu for usar esse sistema, eu posso vir aqui e alterar, porque, né, a emissão muda, o timbre de voz muda, né, dependendo da música, então eu posso trabalhar isso aqui, né? Então, da mesma forma, você pode colocar drive na voz, né? Não é um negócio também, voz de overdrive, não. Overdrive é aquela coisa um pouquinho mais temperada, mais spice, mais... Não tem, né? Não é assim, não é uma coisa tão gritante, mas ele dá um sabor, né, para a questão. E os harmônicos também, né, que algumas frequências têm harmônicos. Isso, entre na inteligência artificial e pergunte o que são harmônicos quando você trata do assunto voz. É legal você estudar isso e dar uma olhadinha. O compressor, deixa eu ver se eu já falei. Já falei. Então tá aqui, né? Então essa é a primeira forma. E eu posso entrar por aqui, deixa eu ver, o processing, eu posso desligar, ó, tá vendo? Estou trabalhando ele in natura. Quer ver uma coisa? Eu vou parar de falar, tem moto na rua. Vamos ver se entra ruído sem o processamento dele. Viu? Que aparecem os pontinhos ali, muito sutis. Você fala assim, pô, mas isso é relevante, é significativo? Depende, né? Talvez esses dois pontinhos que apareceram bem aqui, não. Né? Um barulho distante que só pontuou ali, mas não vai comprometer o seu conteúdo, mas se for o bombeiro, o negócio vai subir. Então, quer ver? Eu vou ficar quieto de novo. A cidade ficou quieta agora, né? Mas acredite em mim, é isso. Então você tem esse primeiro modo e você pode entrar por aqui também, ó. O compressor, tá vendo? Você pode entrar aqui. Isso é legal você perceber que... Opa, perdão, o noise gate está aqui. Deixa eu ver o que eu queria te mostrar. Peraí, aqui. Teste. Vamos ver aqui. Desliguei. Eu também estou conhecendo a coisa, viu? Não pense que é um negócio que... Não, você domina de primeira. Não, você tem que ir aos poucos, entendendo, mas o que eu já estou te mostrando aqui, ó, é a forma de entrar nas mesmas funcionalidades, só que pelo botão, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá. Então, é isso, dentro aqui deste momento, que você vai ver. Então, eu vou fechar esse aqui, e... Deixa eu fechar ele aqui. Peraí. Eu vou encerrar. Melhor, não, fecho aqui, tá vendo? Aprendendo. Fecho aqui. Aí eu venho aqui, né, está encerrado. Eu vou abrir agora o Connect. Olha só. Peraí, aqui, Connect. Vamos ver o que aparece aqui. Tá aqui. Deixa eu sair da frente. Peraí. Aqui tá bom. Então, nós temos isso aqui, ó, quer ver? Esta é a cara do Connect que eu falei para você, que ele tem aqui, quando eu coloquei o microfone, ele já reconheceu aqui, né? Então, eu estou dentro do range, né? Se subir demais, pode ser que bata no vermelho ali, ó. Ficou amarelinho, mas está contido, está com compressor, né? Eu estou dentro de uma linha de decibéis ok, mas aqui que eu estava,
Então vai ficar assim, estou dentro de uma margem de segurança bacana para gravar. Você tem a funcionalidade do Virtual e do System, onde você pode colocar, por exemplo, uma, uma, uma ligação telefônica, né? Tem aqui como fazer isso, não aprendi ainda, confesso a você, ou um fundo musical, que você pode estar gravando um podcast ou um conteúdo que você queira levar uma trilha, desde que, sempre, ó, cuidado, hein? Músicas têm direitos autorais. Procure músicas na biblioteca do YouTube, que são livre de direitos, né? E aquelas que precisam de recomendação, eles dizem lá, mencione quem é o autor. Então, você fica sem o risco de ser processado, sabe? A gente nunca viu ninguém ser processado, mas é melhor evitar. Então, você tem essas duas funcionalidades, cabem até mais 3 microfones. Eu posso mutar o áudio aqui, ó. Voltei. Eu posso adicionar alguns efeitos. Então, eu estou gravando e ele já vem com um preset aqui, ó. Dá uma olhada. Tá baixinho, né? É uma buzininha. Eu não consegui aumentar o som disso aqui. Não sei. Eu já coloquei aqui, ó. Se você clica em cima dele com o botão direito, você tem onde você pode, né, escolher arquivos, você pode exportar o som, né, enfim. Eu não consegui encontrar, se eu passar para o mixer aqui, eu não achei, honestamente, um lugar onde aumente o som disso. Até agora não achei, mas tá bom. Aí você tem outro som, ó. Um miado. Surprise, né? Tipo, tá muito baixinho. Eu não sei como fazer isso ainda. Olha lá. Bom, enfim, tá aqui. Um negócio que é interessante aqui dentro dessas funcionalidades é que você pode gravar, ó, tá vendo? Tem um REC aqui, ele vai te mostrar o tempo de gravação. E você tem aqui, né, o acesso onde eu estou, que é né, a questão dos canais, e tenho a questão aqui. Deixa eu ver se a luz verde que está aqui no microfone, aqui embaixo, ela vai ficar vermelha. Quer ver? Eu vou falar, não sei se está gravando, tá bom? Voltei para o verde, agora voltou. Eu não sei se... eu não testei isso ainda, mas eu vou gravar uma coisa aqui, quer ver? Para você perceber. Porque eu notei que quando eu estou dentro da funcionalidade normal, a luz está verde. Quando eu troco aqui, ó, ela fica vermelha, né? Quando eu venho para a questão do Recordings View aqui. Para que eu veja, né? Porque eu enxergue onde está aquilo que eu gravei. Então, eu vou mostrar uma gravaçãozinha rápida aqui. Oi, eu sou o Marco Lobo, aqui no canal Marco Lobo Comunicador. Eu estou mostrando as funcionalidades do Rode PodMic para que você tome uma decisão, se for comprar, para que você entenda como funciona este importante acessório para a sua comunicação. Então, eu venho aqui, 14, 15 segundos, pronto, parou. Aí eu venho aqui, ó, no Recordings, ele está aqui, ó. Eu já havia feito uma gravação antes, ele está no número 15, está aqui. Deixa eu tocar para ver se aparece. Se o áudio tá bom, vamos ver. Oi, eu sou o Marco Lobo aqui no canal Marco Lobo Comunicador. Eu estou mostrando as funcionalidades do Rode PodMic para que você tome uma decisão, se for comprar, para que você entenda como funciona este importante acessório para a sua comunicação. Então, eu venho aqui, 14. Pronto, tá bom? Tá vendo? Então, eu tenho aqui a customização, que pode ser para Spotify, iTunes, SoundCloud, Himalaia, Buzzsprout, enfim. Tem coisas que eu nem conheço. Opa, desculpe, deixa eu voltar nele. Aqui, deixa eu ver o que acontece com esta corzinha. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Do lado esquerdo, aqui, ó. Neste canto, ele vai mudando a cor da tarja. Você pode escolher uma cor diferente. Vamos pôr um verdinho aqui. Aqui, por exemplo, eu havia feito uma gravação. Eu posso excluir, eu posso deletar essa gravação. E aí eu posso exportar a gravação. Vamos ver o export aqui. Pronto, tá vendo? Ele abre, né, porque eu dei o direcionamento para onde vai. O que mais? Acho que mais nada, por enquanto mais nada. Então, o que você tem, eu vou voltar para a questão do microfone aqui. Eu posso, inclusive, olha o que eu vou fazer.
fechar aqui. E aqui, ó, quer ver? Eu vou voltar aqui no Central. Vou chamar o microfone de novo. Vou abrir aqui. Trazer para o lado, para lá. Trazer para cá. E aí eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho o microfone. E a questão, aqui vamos ver, aqui no processo, no compressor, ok. O noise gate está acionado. Eu posso parar com o noise gate. Vamos ver o que acontece de novo aqui. Eu vou falar, está entrando o áudio, ok. Mas eu vou agora ver se eu não fizer nada. Vamos lá, de novo, só para me certificar. O que acontece com os tracinhos que estão aqui, né? Vamos ver. Nada. Por quê? Porque não tem ruído. A cidade está quieta, o microfone, lembrando que, in natura, ele já tem, né, um cancelamento lateral, então os sons que estão, ou possivelmente estão acontecendo, que eu sei que tem som, eu estou percebendo, não está sendo captado. Então, seria legal se aparecesse uma ambulância agora, né? Quando a gente quer, não passa. Ou buzina, né? A pessoa aqui em Curitiba adora uma buzina. Então vamos ligar. Então agora o noise gate está funcionando. Para finalizar, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Deixa eu encerrar ele aqui. Para finalizar, o que eu posso dizer para você? Deixa eu voltar para a tela aqui. A minha opinião até agora, a minha experiência, pouca experiência com ele ainda, já me trouxe ganhos. Indiscutivelmente, eu estou surpreso. E eu entendo que um bom equipamento é aquele equipamento que você, além de gostar, oferece uma qualidade para a sua audiência e que você não se arrepende de ter comprado, né? Porque às vezes você fica... Né? Eu sempre falo, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Comprou errado, compra 2 vezes. É a vida. Não tem jeito. E às vezes a gente compra um negócio e fica incomodado com o que comprou e depois lá na frente você vai comprar. Né? Porque você percebeu que de repente este equipamento é melhor, mas eu entendo a situação, a posição de cada um, eu respeito muito o bolso de cada um. Você tem que, eu imagino que, dar resultado primeiro, né? Ter convicção de que seu propósito como comunicador, ele de fato vai acontecer, porque senão você vai comprar bons equipamentos, vai aparecer bonitão na tela, com equipamento bacana, as pessoas vão elogiar e, no entanto, entendeu? Não tem consistência, não tem aquela pegada, não é a tua praia. E as pessoas percebem isso. Então não adianta ser bonitinho e não ter conteúdo, né? Pensa, é a vida, é ou não é? Né? Um homem ou uma mulher, né? Ou ambos abordando alguém para, né, querer ter um relacionamento com a pessoa bacana, né? Chama atenção e não tem conteúdo, né? Você fala, pô, não consigo conversar com a pessoa, não rola, não sai do lugar. Então isso desencanta. E aqui é a mesma coisa, você tem que ter, né, na sua comunicação um encanto. O encanto é o seu conteúdo, é a sua forma de se comunicar, é como você se posiciona, é como você trata a sua audiência. E com isso, eu digo para você, vale a pena investir na medida em que você tenha certeza daquilo que você vai fazer. Encontre o seu momento. Não dá para comprar agora, tente juntar uma grana. Eu sou adepto, veja, eu tenho alguns equipamentos aqui que eu comecei a vender coisas, porque eu dou... Sabe, giro pro dinheiro, porque não adianta, às vezes, eu ter 4 guitarras e precisar de um microfone. Vendo uma guitarra e compro um microfone. O que está sendo mais útil para mim no momento, né? O que vai me satisfazer mais, o que vai me trazer mais realização, mais fluxo de trabalho, enfim, mais tudo. Por isso, eu me despeço de você aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu entendo que eu fiz aqui uma apresentação até longa, mas que é uma apresentação que vai tirar dúvidas, certamente, de muita gente que ouve, vê e não sabe onde estão as coisas. Eu acredito que eu possa ter te ajudado, sim. Normalmente, eu não tenho por hábito pedir, né? Eu já fiz isso. Você vai encontrar alguns vídeos meus aqui dizendo, se inscreva no meu canal, aperte o sininho, compartilhe. Sabe o que acontece? Nada. Né? Eu tenho pessoas aqui dentro do canal que eu sei que acontece e não estou dizendo que tem problema, tá bom? Eu não estou passando pano na coisa, mas a pessoa entra no canal, tira as dúvidas,
faz várias perguntas, eu prontamente, porque tenho por dever, missão, né, é uma coisa que é minha, de responder a todos, nunca deixo ninguém sem respostas. A pessoa, eu sei quando ela se inscreve ou não, e não se inscreve, e não deixa o joia. Então, tá bom, é o que ela tem a oferecer, no ponto de vista, talvez não tenha reconhecido valor suficiente, mas se você entendeu que o que eu estou fazendo aqui no canal tem algum tipo de sentido para você e te ajudou minimamente e você quer retribuir, seja bem-vindo, faça parte do time, siga o ritual. Mas se você não fizer também, tá tudo bem, tá bom? Sabe por quê? Não é que você não importa se você não fizer. É porque eu me realizo fazendo o que eu faço. Independente de fazer uma live e ter, sabe, um monte de seguidores me assistindo, muitas vezes não tem ninguém. E você acha que eu me desmotivo como comunicador de fazer isso? Muito pelo contrário. Se você ficar esperando a sua audiência aparecer para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. O tempo de altas audiências já foi. Isso quando todo mundo não podia sair de casa, uau, bombava. Agora não é assim mais. Então você, comunicador, agora estou falando de comunicação. Sabe, não entre, deixa eu me ajeitar aqui, não entre nessa neura, né, de ninguém me quer, ninguém me ouve, meu conteúdo é ruim, eu não tenho. Não pense isso, sabe? Tem gente que vai gostar do seu conteúdo, mas depende da sua frequência. Você tem que insistir. Você tem que trabalhar isso, tem que ser respeitoso com a sua audiência, você tem que ter, sabe? Eu digo sempre, você pode ter seu estilo, pode ser... outro dia um cara falou para mim, eu sou meio esculhambado, mas é o estilo. É o estilo. Tem gente que gosta desse tipo de estilo, tem gente que não gosta do meu estilo. De repente eu posso ser cansativo para algumas pessoas. Sabe, o senhor certinho, de repente podem me ver desse jeito, mas, no entanto, eu tenho a minha forma de me comunicar. Eu não abro mão de ser o que eu sou. E você é um comunicador. Se você está aqui buscando informação, eu tenho certeza que você está na construção da sua comunicação. Então, jamais, em tempo algum, abra mão do seu estilo. Você pode até modelar alguém. Copiar, tá bom, copie alguém. Aquele estilo que você vê serve a você, cabe bem, sabe? Comprei a roupa. Pô, ficou tão bem naquela pessoa, mas não fica tão bem em mim. Pode ser a mesma coisa. Nossa, aquela pessoa falando é tão legal, ela se movimenta, ela fala direito, ela tem um português mais correto, eu vou tentar fazer. Você fica à vontade? Qual é o teu estilo? Você sabe qual é. O que você tem que agregar coisas ao seu estilo. Copiar alguém, modelar alguém é válido, é muito válido. Sabe por que é válido? Por um simples motivo. Quando você modela alguém e você começa a fazer aquilo durante um longo tempo, sabe o que acontece com você? O teu eu verdadeiro se manifesta. Ele bate na tua porta e fala assim, ô bonitão, esse não é você, cara. E aí você começa a soltar a mão aquela referência que serviu para você começar, para que você se inspirasse, e aí começa a dar lugar ao você, à sua essência. Por isso é que eu digo sempre nas minhas lives, essa é uma bandeira que eu tenho. Eu vejo as pessoas ensinando comunicação, ensinando você a olhar para a câmera, a você, não pode olhar para o lado, a tua mãozinha, porque você tem que andar, não pode pôr a mão no bolso, não pode isso, não pode aquilo, porque quem estiver vendo você vai achar que você é uma porcaria, que você não transmite autoridade, que você gagueja. Acabei de gaguejar. Sabe, isso é um sinal de que você não é um bom comunicador. Hein? Desculpa. A minha comunicação é naturalista. Eu já vi muita gente que não obedece os protocolos, brilhantes, errando tudo, né, sob o ponto de vista de comparação, né, das técnicas que são tão imprescindíveis e sagradas para alguns, que eu entendo que devam existir como um parâmetro para que você depois desenvolva a sua comunicação, entenda e corrija o fluxo do que ficar decorando, né, curso de Miss, pô. Aí você vai fazer uma palestra, você vai fazer um vídeo. Eu vou te falar uma coisa. Você não vai lembrar de tudo que te falaram. Não vai. Não funciona desse jeito. Sabe por quê? Porque o teu emocional, na hora de se expor, ele já está modificado. Na hora que você vem para uma câmera, na hora que você faz uma palestra, que você sobe num palco, que você está numa reunião, a tua emoção está junto. E a tua emoção faz você esquecer, a tua emoção faz com que o teu lado visceral apareça.
E aí você vai lembrar que mãozinha, cabecinha, não, porque não pode as palmas das mãos, sabe? Desculpa, tá certo alguma coisa? Tá. Eu não posso negar, né, que são os pesquisadores de neurolinguística, que não sei o quê, que as mãozinhas têm que estar abertas para que as pessoas entendam que você está aberto, que você é uma pessoa receptiva. Ok, tá bom. Mas você vai lembrar de tudo? Não. Eu busco e eu acredito em você com a tua essência. Ah, eu estou me apresentando, lembrei. Pô, legal, se eu estiver num gesticular, pô, legal, é verdade, a mão. Lembrei. Aí você começa a oferecer a mão. De repente cabe essa orquestração. Mas não coloque isso, né? As regras do curso de Miss servem para Miss. Você não é uma Miss, você é um comunicador. Comunicador, ó, isso que eu estou fazendo instintivamente, é meu jeito. E eu já vi gente dizendo assim, você não pode colocar o dedo, porque é impositivo, porque as pessoas não vão entender isso de uma forma muito simpática. Ah, para. 45 anos de palco me ensinaram muitas coisas. Então, eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo, eu tenho toda uma finesse para tratar as pessoas, a educação necessária, os meus gestos, né, um equilíbrio, uma equalização entre o que eu falo e como me manifesto. Porque se eu estiver falando de um tema que precise ser pontuado, eu vou pontuar e vou mudar o meu tom de voz, sim. Entende? Você, comunicador, acaba sendo um ator, uma atriz. Não porque você está forçando a barra para um personagem, que eu recomendo que não faça, mas você está interpretando. Você se auto-interpreta. Está aqui a lição de comunicação no final desse vídeo sobre áudio. Eu espero que você tenha gostado. E, né, aquela coisa, curtiu? Fez sentido? Funcionou? Alguma coisa funcionou? Vem para o time, você sabe o que fazer, não vou pedir, tá bom? Não é porque você não é importante, não. É porque eu não sou assim. Eu prefiro que você seja espontâneo e verdadeiro. Porque se você for espontâneo e verdadeiro e quiser ficar aqui, você nem vai embora depois. Você vai ficar, você vai deixar a sua inscrição aqui. Tem gente que entra, né, só finalizando mesmo agora, assiste o conteúdo, eu respondo e se inscreve no canal. Imediatamente sai. Tá bom, mas eu quero gente que fique. Né? Mas só fique se você tiver vontade. Participe do time se você realmente sentir que o teu coração fala, pô, isso aqui vale a pena. Valeu a pena? Tá dentro. Valeu. Tchau. Obrigado e até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Fui.